foi correta. Colocou o Shailon, que é reserva, ele vai lá e faz o gol. Aliás, numa assistência do Edmar, que é reserva do Reinaldo. Então, o primeiro gol, mérito do Aguirre, botou reservas ali que, né, resultaram nesse primeiro tempo. Só que aí o São Paulo não fez uma boa partida. São Paulo, para variar, deu a bola para o adversário. Quantas vezes, está vendo a marca do São Paulo, ele ganha o jogo tendo menos posse de bola que o adversário. A Chape controlou o jogo. O problema é que a Chape tem problemas ali para fazer gol. Mal conseguiu criar chances claras. O Wellington Paulista ali, que finalzinho ameaçou um pouquinho mais na reta final, né? Exatamente, mas a Chape teve o domínio do jogo em grande parte, mas não conseguia chegar, né, muitas vezes com perigo ao gol do Sidão. Então o São Paulo sentou nesse 1-0. Aí, no segundo tempo, metade do segundo tempo, a torcida pedindo Nenê, a coisa não estava muito boa em campo para o São Paulo, estava ganhando de 1-0, mas o rendimento não estava bom. O Aguirre colocou jogadores titulares, né? E aí a coisa começou a mudar de figura. Você vê, inclusive, o gol, o segundo gol do São Paulo. Como é que é o gol? Começa com o Nenê, passa pelo Hudson, vai para o Rojas e termina no Hudson. Os 3 jogadores do São Paulo que entraram no segundo tempo, Hudson, Rojas e Nenê. Ele botou os 3 caras, 3 titulares, e eles não só fizeram esse gol, como fizeram boas jogadas. Aí o São Paulo manteve o placar até o final, ganhou o jogo. O São Paulo, na verdade, eu vou falar do Diego Aguirre. O Diego Aguirre, ele foi muito criticado nos tempos de Internacional e Atlético Mineiro, e hoje são muitos técnicos fazendo isso, por mexer muito, por rodar muito os elencos. E, enfim, no São Paulo, nítido que ele chegou primeiro colocando o dedo na ferida, chamando o jogador para ter conversa olho no olho e repetindo a escalação, até ele encontrar a formação ideal. Agora, tudo leva a crer que o São Paulo encontrou essa formação, está muito bem no Campeonato Brasileiro, mas o Aguirre já começa a rodar com o elenco. Não, e agora, você acha que ele está correto? Você acha que essa é a tendência natural mesmo? Que o São Paulo hoje está envolvido só em Campeonato Brasileiro. Eu acho que sim. O São Paulo, ele fez uma semana desgastante, porque ele jogou no Recife contra o Sport. E na Argentina. Aí foi jogar na Argentina, aí veio pro Morumbi, agora faz uma viagem pro Paraná, né? Então é mais perto e tal. Mas nessa vitória o São Paulo fez um planejamento especial. O preparador físico do São Paulo está sendo bastante elogiado por isso, o pessoal da logística. Então o São Paulo conseguiu superar mais ou menos bem essa semana, ganhou os 3 jogos. Só a lamentar para o São Paulino a eliminação na Copa Sul-Americana nos pênaltis. Mas fez um bom jogo lá, ganhou tempo normal, perdeu nas penalidades. A partir de agora, só como brasileiro, a tendência é que o rodízio não seja tão comum assim. Mas se você pega, ninguém elogiava o elenco do São Paulo. Hoje você tem boas peças. O Rodrigo Caio já voltou, ficou à disposição. Ninguém lembra dele no São Paulo, talvez ele até seja negociado, porque o São Paulo, ele pode mudar Anderson Martins, Bruno Alves e Arboleda, hoje o melhor zagueiro do São Paulo. Tá jogando muito. Arboleda disparado hoje é o melhor zagueiro do São Paulo, então Arboleda é titular com segurança, mas ele pode jogar com Bruno Alves e Anderson Martins, né, a defesa continua sólida. Fica no padrão. Vamos falar da volância, né? Se joga o Lisieiro, tá tudo legal. Joga o Juscelino, tá tudo legal. Joga o Hudson tá comendo a bola. É verdade. É um dos grandes destaques do São Paulo nessa temporada, como tá jogando bem o Hudson nessa volta depois do Cruzeiro. E na parte ofensiva... Onde ele também foi muito bem, diga-se de passagem. As estrelas principais do São Paulo que não tem um substituto à altura, né? Que é a turma da frente lá. O Rojas, o Everton, o Diego Souza e o Nenê. O Shailon entra, ajuda, fez um golaço contra o Bahia, né? Deu um ponto pro São Paulo, fora. Ontem fez esse gol no comecinho que deu mais tranquilidade pro time. E o São Paulo ainda tem uma base muito forte. Se você recorrer a um garoto ali, um Luan, né? O Lisieiro é da base, o Shailon é da base. O São Paulo ainda tem como preencher o time. Então, eu acho que o grande temor de muita gente, o São Paulo não vai ter fôlego para ficar na liderança do Brasileiro. Agora, eu acho que o São Paulo pode ter sim, porque ele tem um elenco melhor do que anteriormente, se reforçou bem e agora só tem uma competição. Imagino que o Nenê, o Diego Souza vão ser muito preservados. Vai ter muito descanso de meio de semana. Não é o caso dessa semana agora, que tem jogo quarta-feira contra o Paraná. Mas as perspectivas para o São Paulo no segundo turno são melhores, já que só tem esse foco. Uma coisa, todo mundo agora, são 19 jogos. Sim. Alguns times fazem 10 em casa, 9 fora. O São Paulo e o Inter fazem 10 em casa, 9 fora. Não deixa de ser uma vantagem. Você vê, o São Paulo fez mais jogos fora
no primeiro turno do que em casa. O próximo jogo, São Paulo vai na casa do Paraná e o Internacional vai na casa do Bahia. Esses são os próximos jogos daqueles que estão no alto da tabela. Daqui a pouquinho, Felipe